Você já se perguntou como era o mundo real em que Jesus viveu? Não o dos filmes, das roupas limpas e cabelos bem penteados, mas o da poeira, da dor e da esperança? Então prepare-se, porque agora você vai caminhar pelas trilhas esquecidas da Galileia, onde o Filho de Deus cresceu em silêncio. O que você vai descobrir pode transformar para sempre a forma como você enxerga Jesus. Fique até o final para entender como tudo isso se conecta à missão de Jesus e como essa história pode transformar sua visão sobre ele enquanto humano. A Galileia, nos tempos de Jesus, era uma região fértil, com colinas verdes, planícies cultiváveis e vales produtivos que se estendiam entre pequenas montanhas. A paisagem era marcada por campos de trigo dourado ondulando com o vento, vinhedos que subiam os declives e oliveiras antigas com troncos retorcidos e copas densas. O solo fértil e o clima ameno permitiam o cultivo de grãos, legumes e frutas, sustentando famílias inteiras com o trabalho da terra. Havia também terraços agrícolas nas encostas, construídos com pedras empilhadas, onde se plantavam figueiras e hortas. Os agricultores acordavam ao nascer do sol e trabalhavam sob o calor intenso, guiando bois para arar, colhendo a safra com foices simples e transportando os frutos em cestos trançados. A natureza não era apenas cenário, era parte do ritmo de vida. As fontes de água fresca que brotavam das colinas serviam tanto para a irrigação quanto para a rotina doméstica. O mar da Galileia, com suas águas calmas e abundantes, era uma fonte de alimento e renda, onde barcos à vela navegavam em busca de peixes. Cada elemento da geografia galileia moldava o cotidiano das pessoas, sua alimentação, seu trabalho, seus encontros e até mesmo suas histórias e crenças. Era ali que se cultivava trigo, cevada, figos, oliveiras e hortaliças. As águas do Mar da Galileia sustentavam famílias inteiras com a pesca, e cerca de 22 espécies de peixes podiam ser encontradas ali. Mas apesar da beleza natural, a vida era dura. A região era dominada pelos romanos, que cobravam impostos altíssimos e castigavam sem piedade qualquer sinal de rebelião. Estradas maltratadas, vilas pobres, violência nas ruas após o pôr do sol. Era esse o mundo real onde Jesus viveu. Nazaré, seu lar, era um vilarejo pequeno, com cerca de 50 casas feitas de barro e pedra. As construções eram rústicas, feitas com os recursos disponíveis localmente, como pedras calcárias e madeira. A maioria das casas tinha apenas um cômodo, compartilhado por toda a família. Algumas moradias eram ligadas a grutas escavadas nas rochas, utilizadas como depósito ou abrigo para animais. As ruas eram de terra batida, estreitas, por onde passavam burros, carregando mercadorias, e mulheres equilibrando jarros de água sobre a cabeça. As famílias viviam em comunidade, ajudando-se mutuamente com as colheitas, reparos e celebrações. O forno para assar pães era muitas vezes compartilhado entre várias casas, e a produção de azeite e vinho envolvia o esforço coletivo dos vizinhos. Havia um forte senso de pertencimento e solidariedade. A vida seguia um ritmo simples e sagrado, pautado pelas festas religiosas e pelas orações diárias. A sinagoga local era o coração espiritual da vila, onde todos se reuniam não apenas para cultuar, mas também para aprender, discutir e fortalecer os laços da fé. Casas simples, geralmente com um único cômodo, muitas vezes escavado na rocha. Não havia palácios, nem muralhas, nem sinagogas luxuosas, mas ali cresceu o Salvador do mundo. As mulheres carregavam água do poço, as crianças brincavam descalças na poeira, e os homens suavam no campo ou na carpintaria. Jesus viveu tudo isso. Aprendeu a andar por aquelas trilhas. Ajudava seu pai José, o tecton, termo que significava carpinteiro, mas também construtor ou artesão. Usava martelo, cinzel, serrote, carregava madeira, fazia medidas,
e via todos os dias a dor do povo ao seu redor. Ele observava, sentia, aprendia, via os soldados romanos marchando com arrogância, percebia os ricos explorando os pobres, ouviu conversas de revolta, viu lágrimas nos olhos das viúvas, o menino que carregava ferramentas já trazia no peito a compaixão de um Salvador. Cada farpa que machucava suas mãos era um ensaio para os cravos da cruz. Cada pedaço de madeira que levantava era um treino para o madeiro do Calvário. Ainda menino, Jesus já entendia a dor humana. Já se colocava no lugar do outro. Já sabia o que era sofrer em silêncio. Talvez você ache difícil imaginar Jesus assim, mas ele teve uma infância comum. Brincou, caiu, ralou o joelho. Dormia no chão com sua família. Comia o pão simples preparado por Maria. Escutava as histórias de Davi, de Moisés, de Elias. Cresceu entre orações e jejuns. E quando completou 12 anos, algo diferente aconteceu. Ele foi ao templo com seus pais e, entre os mestres da lei, deixou todos admirados com sua sabedoria. Mas mesmo assim, voltou para casa com Maria e José. Continuou obediente, porque sabia que ainda não era o tempo. Enquanto isso, o mundo ao seu redor era marcado pela tensão. Os romanos mantinham o povo sob terror. Qualquer rebelião era esmagada. Crucificações se tornaram cena comum nas estradas. Jesus talvez tenha visto corpos pendurados em cruzes enquanto caminhava com sua família. Talvez tenha perguntado, por quê? Talvez tenha sentido medo. Mas escolheu o caminho da paz. Enquanto todos esperavam um Messias guerreiro, ele se preparava em silêncio para oferecer amor, para responder à espada com perdão. Nesse cenário, surgiram vários grupos que buscavam respostas para o sofrimento do povo judeu. Os zelotes, por exemplo, defendiam uma resistência armada contra o domínio romano. Andavam armados com adagas escondidas e realizavam ataques contra soldados, acreditando que a libertação viria pela força. Já os essênios optaram por se isolar no deserto, formando comunidades religiosas voltadas à pureza extrema, com jejuns, orações e estudos das Escrituras. Eles rejeitavam a corrupção do templo em Jerusalém e esperavam a chegada do fim dos tempos. Os fariseus, por sua vez, eram os mais influentes entre o povo. Acreditavam que a santidade individual, através da obediência rigorosa à lei, traria redenção nacional. Oravam em público, jejuavam frequentemente e valorizavam as tradições orais. Mas muitos acabaram se tornando hipócritas aos olhos de Jesus. Já os saduceus, pertencentes à elite sacerdotal, eram ricos e aliados aos romanos. Negavam a ressurreição e não criam em anjos ou espíritos, tratando a fé mais como um instrumento de poder do que de devoção. Todos esses grupos influenciavam fortemente o ambiente em que Jesus cresceu. Mas ele escolheu um caminho diferente. Não se alinhou com nenhuma dessas correntes. Em vez disso, propôs uma revolução interior, de misericórdia, perdão e serviço, tocando diretamente os corações de todos os que cruzavam seu caminho. Os zelotes queriam lutar contra Roma com armas. Os essênios fugiram para o deserto, buscando pureza extrema. Os fariseus queriam santidade pela obediência rígida à lei. E os saduceus, ricos e frios, apenas mantinham seus privilégios. Mas Jesus não se aliou a nenhum. Ele ofereceu algo novo, um caminho de graça, de proximidade, de verdade, um caminho que não impunha, mas convidava. E mesmo sendo rejeitado por muitos, ele seguiu, porque sabia que sua missão era maior do que o ódio, maior do que o medo, maior do que o próprio Império Romano. Na Galileia, ele viu a natureza como professora. Cada árvore, cada flor, cada pedra pelo caminho tinha algo a ensinar. Quando Jesus falou sobre o semeador que saiu a semear, ele não estava criando uma história do nada. Ele tinha visto aquilo. Observava os agricultores espalhando sementes nos campos, parte caindo na beira do caminho, parte entre espinhos, parte em terra boa. Isso está registrado em Mateus 13.
Quando disse que o reino de Deus é como o grão de mostarda, era porque tinha visto com seus próprios olhos o pequeno tamanho da semente e a grandeza da árvore que nascia dela. Em Lucas 13, 18, 19, ele fala disso com propriedade de quem conhecia o solo, a planta e o processo. Ao falar sobre o pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar uma perdida, em Lucas 15, ele falava de uma cena comum nas colinas da Galileia, onde rebanhos se espalhavam entre pedras e arbustos. A natureza moldava a forma como Jesus via o mundo, e ele a usava para revelar os mistérios de Deus de forma acessível, viva e profundamente humana. Observava os pássaros, os lírios, o semeador. Cada cena do cotidiano se transformava em parábola. O reino de Deus não era uma teoria, era vida, era prática, era uma mulher procurando uma moeda, um pastor resgatando sua ovelha, um agricultor esperando a semente crescer. Jesus falava de coisas simples, porque foi com coisas simples que ele aprendeu. A Galileia foi sua escola, a poeira das estradas, seus livros, os campos, suas páginas. A criação era o reflexo do Criador, e ele lia tudo com olhos de amor. Antes de ser chamado de mestre, ele foi apenas o filho do carpinteiro. Antes de subir ao monte, ele varreu o chão de casa. Antes de lavar os pés dos discípulos, ele lavava as próprias mãos sujas de trabalho, porque grandeza para Jesus não era ser servido, mas servir. Em casa ele aprendeu isso, com José e Maria, com seus irmãos e irmãs, dividindo o pão, ajudando no forno, indo buscar água. Nada era glamuroso, mas tudo era sagrado. Porque era ali, no simples, que o reino estava sendo forjado. E se você pensa que sua vida comum não tem valor, lembre-se de Nazaré, porque foi lá, entre pedras, poeira e silêncio, que Deus preparou o maior de todos os propósitos. Jesus não nasceu em palácios, não estudou nas melhores escolas, não teve privilégios. Ele cresceu entre os humildes, entre os invisíveis, entre os esquecidos. E é justamente aí que reside a beleza do plano divino. Deus não escolhe como o mundo escolhe. Ele olha o coração, a disposição, a fé no secreto. A sua rotina pode parecer sem brilho, mas Deus enxerga o valor eterno de cada detalhe. Ele está forjando caráter, ensinando paciência, cultivando humildade. Antes de Jesus multiplicar pães para multidões, ele aprendeu a amassar o pão em casa. Antes de curar doentes em praças, ele cuidava dos irmãos em silêncio. Nada foi em vão, e nada do que você vive hoje também será. Se você permanece fiel, mesmo quando ninguém vê, você está sendo preparado. Porque os grandes propósitos nascem assim, longe dos holofotes, mas debaixo do olhar atento de Deus. Foi ali, no anonimato, que o Salvador foi moldado. E é no seu cotidiano que Deus também pode estar te preparando. Você pode não ver agora, mas cada detalhe da sua história pode fazer parte de algo muito maior. Agora que você caminhou por essas trilhas, respirou a poeira da Galileia, viu os soldados e ouviu as orações simples nas sinagogas humildes, você sente Jesus mais perto, mais humano, mais real? Ele viveu tudo isso por você. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa lembrar que até o Filho de Deus começou pequeno. E que os maiores propósitos, muitas vezes, nascem no silêncio da obediência. Você ainda acha que Deus se esqueceu de você por causa da sua rotina simples, das suas lutas silenciosas, das suas dores escondidas? Então, olhe para Nazaré. Foi no pequeno que Deus começou o maior de todos os planos. E talvez esteja começando algo em você também. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa lembrar que até o Salvador começou no silêncio e que mesmo sem aplausos, o céu inteiro já o via.